presente o teu filho, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Desculpa pela microfonia aqui que deu um pouco na hora que eu fui desligar a música. Sejam muito bem-vindos mais uma tarde aqui conosco. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre segurança digital. A Prof. Jandira aí já vai iniciar a fala dela, o nosso bate-papo na tarde de hoje. Tenham todos uma ótima tarde. Fiquem à vontade para usar o chat, o microfone. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para ajudar vocês aqui no suporte, aqui no apoio o tempo todo, tá? Então, uma ótima live. Coisa muito... Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A Karina está compartilhando a tela. Karina, vocês estão me vendo? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, já posso iniciar, né, Karine? Tudo certo? Ok. Sim, tudo certo. Agora consegui tirar aqui a apresentação. Joia, obrigada. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. A gente já conversou em algumas outras lives, vocês já me conhecem, meu nome é Jandira e vou trabalhar com vocês na tarde de hoje, então, sobre segurança digital e algumas surpresas que não devemos ter durante as nossas lives. Quero que vocês fiquem bem à vontade, eu programei essa live com bastante carinho, assim, para vocês, para a gente ter uma tarde mais agradável, assim, de bastante interação, e que a gente consiga aprender juntos, né, compartilhando aí também nossas experiências, que a gente já teve com aulas online, com lives, então, fiquem bem à vontade para fazer aí as suas contribuições também, tá? Eu queria agradecer, Eunice, pelas músicas, show de bola, né? É sempre bom a gente ouvir músicas, principalmente aí antes de iniciar uma live, né? Para deixar aí o clima um pouco mais agradável, tá bom? Obrigada. Pessoal, eu vou dizer mais ou menos a minha organização para a live de hoje. E aí, durante a live, se vocês observar, vai ter algumas interações e eu gostaria que vocês fizessem também essas interações para a gente conseguir desenvolver a live aí de uma forma mais solta. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre as surpresas nas lives. Eu gostaria bastante da interação de vocês, trocar algumas experiências que talvez vocês já tiveram com lives. Eu vou começar, e aí depois, se vocês se sentirem à vontade, podem escrever, podem abrir o microfone e falar um pouquinho como está sendo, se vocês já fizeram algumas lives, e se está sendo bacana, alguma experiência aí que vocês já tiveram e que gostariam de compartilhar com os colegas. Depois a gente vai falar, então, sobre a segurança digital mais propriamente dita, né? A forma pelo qual vocês podem ter algumas atitudes no dia a dia para segurar aí os dados e as informações de vocês, tá? Vou repassar também alguns antivírus, os 5 melhores, ou os 5 que mais estão sendo baixados hoje, né, para vocês, caso queiram usar. E também, depois, então, mais para o final, assim, dentro das lives tem algumas interações, tem alguns videozinhos que eu vou passar para vocês. E no final, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre algumas dicas que vocês podem estar pensando um pouco antes de fazer as lives e no decorrer das lives de vocês, das aulas, para que elas ocorram da melhor forma possível, ok?
Então, agora, no primeiro momento, eu gostaria de socializar com vocês algumas formas pelos quais a gente faz as lives e como a gente se organiza, e alguma situação que já aconteceu numa live comigo, e eu gostaria que vocês também compartilhassem aí da experiência de vocês, se vocês já fizeram as lives, tá? Eu sempre me organizo antes, né, para a organização das lives de vocês, muito antes, a gente sempre pensa com carinho em tudo que a gente vai mostrar para vocês, o que a gente vai mostrar e se isso realmente agrega para vocês. Pode ser que algumas pessoas mais, outras menos. Pode ser que muitas vezes a gente passa muitas informações, mas que depois vocês podem, essa quantidade de informações, ela é bacana, porque depois vocês podem estar olhando elas mais detalhadamente e verificar se realmente vocês podem usar ou não no dia a dia. Então, por isso que a gente passa, às vezes, mais informações, né? Para contemplar um maior número de pessoas, ok? Eu sempre chego nas minhas lives, às vezes 1 hora antes, 45 minutos antes, a gente sempre faz alguns testes, ou com a Karina, ou com a Paola, que estão realizando as nossas interações, para fazer todos os testes, para deixar bem bacana, para quando vocês entrem, a gente já esteja ok. Mas mesmo assim, às vezes, no decorrer das lives, vocês observam que dá alguns contratempos, né? Internet, ou como a gente está usando recursos digitais, né? Às vezes dá uma bugada, né? Que nem a gente fala. E aí, às vezes, acontece alguns contratempos. Mas, mais ou menos, a gente organiza dessa forma. Já fiz lives com os meus alunos do município, já aconteceu algumas situações, assim, de eu estar falando, achei que tinha compartilhado minha tela com eles, e aí eles me diziam, prof, mas aonde eu encontro isso? Eles escreviam no chat, né, porque geralmente a gente desliga o microfone, né, e aí eu fazia mais de 7, 8 minutos aí que eu estava fazendo a live com os meus alunos, e aí observei que eu não tinha compartilhado minha tela. Então, essas situações às vezes acontecem, né, quando a gente tem essas aulas online, vai acontecer muito com vocês também em algumas situações, mas existem algumas prevenções que a gente pode fazer antes para que algumas situações não aconteçam durante as lives. Então, agora eu fico aí um minutinho para ver se tem alguém aqui na nossa live que queira compartilhar de algum conhecimento ou de alguma situação de alguma live, né? Compartilhar algumas coisas com os colegas, ou se quer escrever, ou se quer abrir o microfone. Então, pode ficar bem à vontade. Se está fazendo, né? Tem gente que já está fazendo live, tem uns que fazem de vez em quando com os pequenos, né? Geralmente as experiências com os pequenos, né? Eu tenho, lá na minha escola também tem as profs que trabalham com 1º, 2º ano, pré, e já fizeram algumas lives com eles. Então, se alguém fez e quer compartilhar, podem ficar bem à vontade, tá? Vou esperar um minutinho aqui e ver se vocês tem alguma experiência, podem ficar à vontade, senão a gente dá andamento, tá? Enquanto eu vou organizando minha tela aí, fiquem à vontade se quiserem contribuir, tá bom? Profe. Sim. Aconteceu algo bem estranho esta semana, quando eu fui dar uma aula no Meet. Tá. E eu gostaria de ver contigo, até porque é uma dúvida, né? Certo. Quando eu passei os slides, alguns alunos viram as atividades conforme eu havia programado e estava aparecendo para mim. E alguns deles viram um outro slide de uma outra atividade que eu havia programado. E a aluna até me tirou um print do que ela viu a hora que eu passei. E eu percebi quando eu fui também conferir as atividades, que alguns alunos daí depois eu falei certas atividades que eles deveriam de fazer, sim, e alguns alunos que não haviam participado da aula, também viram aquele último slide com outra atividade. Que seria, por exemplo, uma atividade que eu havia programado para uma segunda aula. Mas foi, assim, muito estranho, porque daí, para mim, aparecia o que eu havia programado, e para a maioria dos alunos também.
e alguns me tiraram o print que para eles apareceu outra atividade. Nossa, que estranho, nunca vi, Cassiana, isso. E essa outra atividade que tu tinha programado tá em outro material, não tem nada a ver com aquele slide, é outro material que você tinha. Na verdade, era um planejamento sobre poemas, né? Certo. E justamente esta atividade viria na sequência, digamos assim, na próxima semana. Uhum. Entendi. E ela estaria no próximo slide, no caso, ou não? Não, ela estaria numa aula separada. Olha que Separada, assim, digamos, seria como se fosse qualquer imagem que eu tivesse baixado para dentro daquela pasta que eu estava montando os slides. E você não tinha ela aberta na página, você só tinha aberto aquilo que você ia passar, aqueles slides lá. É, assim, pelo que eu lembro, sim, eu só abro na tela o que eu vou passar naquela hora. Sim. E daí eu até fiquei meio assim, porque alguns diziam que estava vendo conforme eu havia planejado. Mas daí a outra aluna tirou um print do que ela havia visto a hora que eu passei a atividade, e de fato era num outro planejamento. Olha que estranho, Cassiana. Eu não tinha visto isso ainda. Para mim é novo também, tá? Bem estranho. Mas vou buscar informações para ver de que forma ele pode ter puxado isso, né? Porque é bem estranho mesmo. Porque não tem como. A partir do momento que tu compartilha a tua tela, ele vai passar o que realmente você está passando. Eu nunca vi, né, de uns alunos ver uma coisa e outros alunos ver outra, tá? Mas eu vou buscar informações, tá? No nosso grupo, que nós temos um grupo de profs, e eu te retorno, tá bom? Pela Karina, tá? Eu mando para a Karina e a Karina te manda no WhatsApp, tá? O que pode ter acontecido, tá bom? Sim, tá bom, muito obrigada. Sim. O que chamou a atenção, porque lá no Classroom, também uma outra aluna postou a mesma atividade de acordo com o que estava sendo solicitado na outra página. Entendi. Sim, porque ela viu, no caso, a outra página, né? Mas se eu voltar lá no Classroom, e observar os slides que eu postei lá nos slides também estava como eu estava passando na aula durante o Meet. Ah, que estranho, né? Eu vou buscar informações sobre isso, tá? Porque eu também, a princípio, né? Eu sempre fiz as nossas lives e também fiz algumas atividades com os meus alunos pelo Meet e nunca tive essa experiência. Mas vou buscar informações para ver o que pode ter acontecido, tá? E aí eu volto a te retornar e pela Karine, tá bom? Sim, tá bom. Muito obrigada, prof. Imagina, obrigada por compartilhar aí as suas... Tem mais alguém que aconteceu isso também com o Meet ou não? Ou alguma outra situação que também queira compartilhar? Podem ficar à vontade, tá? Eu vou anotando aqui, daí a gente busca informações aí também para ajudar vocês, tá? Como a Cassiana falou, ela não tinha aberto, né, O Fábio está compartilhando, né? Aconteceu algo no meu Classroom. O questionário que eu havia deixado na plataforma para todos os alunos. Foi respondido por um aluno. E aí depois, Fábio, o que aconteceu? Assim, só por um aluno todos os outros alunos tinham o formulário dele com atividade. Ah, então deve ser alguma configuração no formulário, Fábio. Ou na hora de você postar lá. Eu acredito que eu acho que tu tem que dar uma olhadinha. Porque quando você vai compartilhar o formulário, sim. Mas você tem que mandar o link para ele. Você mandou, talvez, ou para ele editar o teu formulário.
e não o link para ele fazer. Então, cuida, porque daí ele está editando o teu formulário e não respondendo o teu formulário. Então, isso tu tem que cuidar, às vezes, quando a gente abre um formulário, tá? Depois, qualquer coisa, se sobrar um tempinho, eu posso abrir o formulário aqui e mostrar para ti a forma pelo qual eu mando para você e você edita o meu formulário e a forma pelo qual você vai responder o meu formulário. Então, é essa configuração que você tem que mudar lá, que é no teu formulário, tá? Depois, se tu quiseres, qualquer coisa, compartilhar a tela e a gente dá uma olhadinha, eu vou te dizer, mas eu acho que é na configuração do teu formulário, tá? Beleza? Pessoal, mais alguma situação? Cassiane, a Cassiane tem uma dúvida. Ó. Existe a possibilidade de alguém acessar uma aula no Meet sem ter sido convidado por e-mail ou link de acesso? Cassiane, de acordo com os meus conhecimentos, não, porque é só através do link. O que pode acontecer e que os alunos fazem? Eles mandam o link, às vezes, no grupo do outro. Às vezes você manda o teu link para o teu aluno e ele compartilha com outros alunos. Só que o que acontece? Na hora de entrar na live, você é que vai permitir ele entrar ou não. Então, aí é importante que você veja quem está na live, fazer uma chamada e organizar. Porque eles... Oi, Adelma, pode falar. Prof, assim, ó, acontece isso muito conosco, que nós temos a conta do Estado. Às vezes, a gente dá o nome lá, por exemplo, nós temos um projeto de linguagens. Então, a gente dá o nome da chamada de linguagens. Qualquer outra pessoa do Estado de Santa Catarina que tentar criar uma outra chamada com o mesmo nome, cai toda na nossa chamada. Isso aconteceu hoje de manhã. A gente fez conselho de classe, a diretora colocou apenas conselho de classe. E vinha um monte de gente de outras escolas cair na nossa chamada. Então, isso acontece de fato. Um monte de outras escolas do Estado, por quê? Porque nós temos que, na hora de nomear a reunião, tem que dar, por exemplo, conselho de classe e B Seara, que daí a gente sabe que é apenas as pessoas aqui. Mas se colocar um nome meio que genérico, meio que assim, todo mundo pode entrar na nossa chamada, mesmo sem ser convidado. Se faz parte do grupo, por exemplo, que tem uma conta do Estado, não vai conseguir acessar a reunião, não vai conseguir entrar na reunião, quem entra com uma outra conta que não seja essa do Estado, essa que o Estado paga. Mas quem tem a do Estado, muitas vezes nós recebemos alunos de outras escolas, porque eu coloco lá, por exemplo, aula de educação física. E aí vários alunos de outras escolas que estão com chamada, que um outro professor tenha dado o mesmo nome, acabam entrando na nossa. Isso acontece um monte na rede estadual. Nossa, Delmo, eu vou buscar também mais informações sobre isso, tá? Porque eu não sabia, eu também não estou trabalhando na rede estadual, né? E eu não sabia que estava acontecendo, tá? E nunca tive, né, essa forma, né? Então, eu também vou ver de que forma vocês podem estar... Eu não sei se existe uma forma pelo qual vocês podem estar organizando, talvez nomes diferentes, mas será que é só isso? Né? E vocês têm isso no Classroom, que vocês organizam os meets, e aí acontece isso? Isso, no Classroom nós temos isso, e acontece muito, mas com muita frequência. Se a gente não colocar um nome bem específico, colocar, por exemplo, só linguagens, que a gente faz os projetos da área de linguagens, colocar só linguagens, nossa, tem um monte de alunos e professores que entram de outras escolas. Então, para nós, a gente identificou que é o nome da chamada. É quando a gente dá um nome lá, o código que eles dizem, quando a gente dá o nome é que tem que estar tomando cuidado para especificar o máximo possível para evitar esse tipo de... Quando a gente coloca, por exemplo, linguagens E, B, Seara, não tem esse problema. Mas quando a gente põe apenas linguagens, acontece bastante.
Olha, que interessante. Eu vou até compartilhar também, que deve ser algumas configurações do próprio Classroom, né? Porque até onde eu sei, de acordo com os meus conhecimentos, né? Só entra na reunião quem tem o link próprio da reunião, né? Ou, às vezes, o que está acontecendo é que gera o mesmo link em função do mesmo nome, né? Isso que nem você falou. E aí gera o mesmo link. E aí pode acontecer, mas deve ser as configurações do próprio Classroom. Eu vou me informar também, Adelmo, sobre isso, e fico aí na dívida aí com vocês, para que, eu vou até anotar aqui, tá? Que isso está acontecendo com vocês, e para ver se algum professor também tem essas informações, e que de forma vocês podem fazer, além de alterar o nome, para que outras pessoas não entrem, então, na reunião de vocês. Pode ser, Adelmo? E aí depois Ótimo, obrigado, prof. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, prof. Não tem como a gente, por exemplo, numa chamada pelo Meet, não tem como a gente desabilitar o chat? Das chamadas, eu acho que não. É você que criou a reunião? Isso, eu pesquisei, tem como desabilitar o chat do YouTube. Quando a gente faz pelo YouTube e tal, tem como. Mas no Classroom eu tentei pesquisar e eu não consegui como desabilitar o chat, porque às vezes quando a gente faz um projeto que é bastante alunos e tal, a gente perde um pouquinho do controle e eles ficam lá digitando coisas desnecessárias, né? Então eu não sei se existe a possibilidade de desabilitar o chat na hora que a gente está fazendo. A princípio não, né? Mas se tiver algum aplicativo daqui a pouco, uma extensão que possa habilitar isso, eu vou me informar e eu te respondo, tá? Mas a princípio, de acordo com o que eu sei, não. No YouTube, a partir do momento que você faz a tua live e lança lá no YouTube, lá sim você pode. A semana que vem, nós vamos trabalhar o OBS Studio. E aí a gente vai fazer esses lançamentos das lives como via YouTube. Aí lá, sim, você tem como desabilitar o chat, porque nós tivemos várias lives que a gente fez via estado, de alguns cursos, e aí os alunos entravam, falavam um monte de coisa, ficavam conversando entre eles, e aí a gente conseguiu desabilitar no YouTube. Mas no Meet, a princípio, não tem. Mas se tiver alguma ferramenta ou alguma extensão daqui a pouco, ou algum aplicativo que possa vir a fazer isso, eu vou me informar e também te retorno daí também, tá, Adelmo? Beleza? Ótimo, obrigado, prof. Sim. Deixa eu até anotar aqui, Adelmo, sobre o que está acontecendo aí no Classroom, de outras pessoas entrarem na reunião de vocês para ver se o pessoal aí consegue identificar, tá? E aí te retornar, Classroom, outras pessoas do estado, que daí depois eu sei. Mais alguma solicitação, pessoal, podem ir contribuindo aí, tá? Isso, a Karina disse, né, que depois daí ela pode, não somente para o Adelmo, mas ela pode postar no próprio grupo de vocês, porque assim como é a dúvida do Adelmo, assim como aconteceu com a Cassiana, pode acontecer com outros, e aí daqui a pouco a gente pode responder todo mundo lá no próprio grupo daí, Karina, beleza? Eu vou postar para ti, e aí depois você responde aí todo mundo lá no grupo, beleza? Profe. Oi, e quando a gente abre as aulas no Meet, os alunos que entram com o Edu não precisam pedir permissão para entrar, é isso, né? Só entram com outro. Isso. Daí tu tem que permitir eles a entrar. Exato. Tá? Isso aí. Isso porque vocês estão usando, Cassiana, vocês estão usando também o Classroom, né? E organizando lá dentro, né? Sim. E daí eu percebi que muitos entravam sem permissão e outros tinham de permitir. Daí eu imaginei que fosse por esse motivo, né? Isso. Aham. E eu imaginei que tivesse acontecido também aquela confusão de imagens conforme o e-mail que entrou. Não sei também se é isso. Mas não, porque quem estava projetando a tela foi você, né? Então, acredito que a pessoa vai entrar, ela vai entrar na tua reunião, né? A não ser que, não sei, né? Porque, na verdade, ela tirou um print de uma outra reunião que você ia fazer, ou de uma outra atividade que você ia colocar, né? Você nem na tela tinha, né? Por isso que é estranho, né?
daqui a pouco, porque o aluno tirou print de uma reunião, de uma atividade tua, que você ia postar, que você ia colocar posteriormente, né, que nem estava na tela, a única que você estava projetando era outra. O que pode ter acontecido, né, de acordo com o que, se caso você tinha ela aberta numa outra aba do teu computador, né, e daqui a pouco você passou o cursor, você clicou lá e apareceu a outra atividade. Mas como você disse, você não tinha ela aberta numa outra aba, você só tinha aberta os slides daquela reunião, daquele momento. Então, por isso que eu achei estranho, entende? Porque se caso essa outra atividade tua você tinha aberto em outra aba, mas não estava compartilhando, daqui a pouco você clicou lá e ele apareceu, né? Alguns alunos viram, outros alunos não viram. Mas, dessa forma pelo qual você falou, então eu não sei, né? Como isso aconteceu, tá? Porque você só tinha aberto os slides, né, Cassiane? Só aquele que você estava colocando, né? O outro estava fechado. Pois é, na verdade, eu imagino que só estivesse aberto. Pode ser que não, né? Pode ser, porque se você abriu, que nem eu aqui, ó, eu tenho várias abas abertas na tela para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre, né, segurança digital. Então, daqui a pouco, quando eu estou passando o cursor por cima, eu cliquei na outra página, pode vir a aparecer a minha outra página. Alguns alunos passaram desapercebido e alguns alunos visualizaram, entende? Então, isso pode vir a acontecer. Mas, como você disse que não tinha aberto, até que você lembra, eu vou verificar, né? E daí depois eu te retorno, ver o que pode ter acontecido. É bem estranho, tá? Tá bom, prof. Muito obrigada. Sim. Então, beleza. Mais alguma outra situação, gente, sobre as aulas online que vocês estão tendo? Estamos aí, né, para tirar algumas dúvidas, né, e se não souber, a gente vai buscar, né, porque até então, isso do Adelmo aí, para mim, também é bem novo, tá? Não é algo que eu conhecia, então, vou buscar aí informações para ajudar vocês, ok, pessoal? Vamos falar um pouquinho, então, sobre segurança digital, e aí, em qualquer momento aí que eu estiver falando, vocês podem me interromper, e vocês podem perguntar, ou também, se quiserem contribuir, ok? Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar um link para vocês, para que vocês, para a gente poder interagir um pouquinho também, né? Para vocês responder uma primeira palavra, né, que vem à cabeça de vocês sobre o que é segurança digital, tá? Eu vou disponibilizar ali no chat. Se vocês puderem entrar e escrever, para a gente visualizar aqui na tela, então, sobre esse assunto. O que significa para vocês, né? Já ouviram falar? E o que vem em mente, né? Quando a gente ouve falar em segurança digital, né? Então, a partir do momento que vocês vão interagindo, né, a gente consegue visualizar aqui na tela. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho também sobre segurança digital, né? Uma segurança, né, nada mais é do que um bloqueio das ameaças que são vistas atualmente no seu âmbito digital. Então, a partir do momento que você abre arquivos, que você coloca ele na nuvem, que você abre e-mail, que você clica em e-mails, que você abre algumas coisas que não são confiáveis, a partir do momento que você baixa alguns aplicativos, que você executa ele no computador, né? Então, isso tudo tem a ver com segurança digital, né? São formas pelo quais alguns hackers ou crackers, que a gente chama, invadem, né, nosso sistema e acabam roubando as nossas informações e acaba desconfigurando aí a nossa segurança digital. Então, tem um pessoal aí que já colocou, que é o controle. O que mais, assim, que vem em mente de vocês quando se fala em segurança digital? Podem ir colocando, que daí a gente vai comentando. Controle? Né? Porque a partir do momento que você está na internet, que você está online, é importante, né, que você cuide da sua segurança. Privacidade também, né? Falando em privacidade, vocês já colocaram o seu nome no Google para ver o que aparece? Experimentem colocar o nome de vocês completo no Google para ver o que aparece, né? O que está no Google sobre você, né?
quando a gente fala um pouquinho sobre privacidade, né? Aí tem segurança, também tem proteção, tem controle, né? Será que nós temos hoje toda a proteção que a gente precisa para navegar nas redes sociais, para abrir os nossos e-mails, para compartilhar as nossas atividades? Será que tudo isso é seguro? Né? Então, a gente sempre se pergunta isso, né? Daqui a pouco, de que forma eu posso ter o controle para que não a minha segurança digital fique mais acessível ou menos acessível às outras pessoas, né? Então, o que acontece bastante nas escolas? Uma das coisas que acontece nas escolas, né? A gente vai na sala dos professores, a gente abre os e-mails e tem todos os e-mails dos outros professores, tudo aberto na área de trabalho. Então, quando eu vou abrir um e-mail, é muito importante que eu clico lá em sair para que eu realmente não deixe o meu e-mail aberto para que outra pessoa possa ter acesso. Daqui a pouco eu tenho várias coisas lá dentro que são pessoais, que são minhas, e aí eu deixo aberto lá na área de trabalho. Então, sempre quando abram um e-mail, é importante que vocês abram ele e vão logo depois, não quero mais, não uso mais, então vão em sair para não deixar aberto. Uma outra forma de segurança que a gente chama é abrir em janela anônima, tá? O que é uma janela anônima? Eu vou mostrar isso para vocês agora, já que a gente está falando um pouquinho aí sobre os dados pelos quais vocês estão colocando. Então, antivírus, né? Uma segurança também ao próprio antivírus, que nós vamos falar, eu vou mostrar para vocês 5 antivírus bem legal e que vocês podem ver o melhor deles para vocês usarem no computador, né? Então, eu vou só sair daqui. Obrigada, pessoal, pelas contribuições, ok? Sair um pouco daqui. Pessoal, o que é uma janela anônima? Eu vou passar esse link para vocês aqui, que fala um pouquinho sobre o que é e por que é legal a gente usar as janelas anônimas, tá? E como a gente faz isso? Existe um atalho que é você segurar apertado o Ctrl, o Shift e o N. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ctrl, Shift e N, ó, me abre uma janela anônima. Essas janelas, elas são difíceis de ser rastreadas. Então, daqui a pouco, eu estou lá em computadores da escola que todo mundo usa, que todo mundo rastreia. Então, eu abro uma janela anônima e as pessoas também, vai ser difícil, a pessoa que vem depois, rastrear o que eu estava pesquisando, ou é mais fácil de eu entrar e sair dos meus e-mails, né? Então, essa é uma função de trabalhar com janelas anônimas, tá? E aqui, como a gente tem pouco tempo hoje, eu postei o link ali para que vocês deem uma lida depois. 6 bons motivos para usar a navegação anônima, de abrir essas plataformas, uma outra aba, mas uma aba anônima. E uma delas, que eu acho legal também, é que você pode abrir vários e-mails. Independente, quando a gente abre as janelas normais aqui, ó, do Google, vou abrir aqui, por exemplo, ó, eu tenho várias. E se vocês observarem, ó, eu estou logada na minha conta do SESI, aqui também eu abri uma outra janela e ainda estou logada numa conta do SESI, e aqui eu consigo abrir uma outra janela e abrir com minha conta pessoal. Mas, porém, eu tenho que vir aqui e eu tenho que adicionar, né? Se vocês observarem, eu tenho a minha conta e a minha conta pessoal. Nas janelas anônimas, cada janela que você abre, você pode abrir com uma conta, certo? Então, aqui eu entrei no meu e-mail pessoal, eu vou abrir uma nova, né? E eu uso a minha conta, a minha outra conta. Então, aqui já diz, ó, que eu tenho 2 janelas, certo? Então, eu posso fazer isso. E se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso, ó, tenho 2 janelas abertas aqui, ó, tá vendo? 2 janelas anônimas. Eu vou clicar aqui, vou sair, né? Fechar. E é interessante que vocês leiam sobre isso. Então, de que forma é legal eu usar as janelas anônimas e o que me previne um pouco de algumas situações aí no meu dia a dia, ok? E o teclado, então, é Ctrl, o Shift e mais o N. Se vocês quiserem testar aí para ver se deu certo, podem testar, tá bom? Eu vou até escrever aqui Ctrl mais Shift.
e mais o N. Aí, se vocês quiserem testar para ver se realmente funciona, e se vocês conseguem abrir uma janela anônima aí no computador de vocês, certo? Essa é uma das formas de segurança também, quando a gente fala em privacidade, tá? E quando a gente está logado aí em contas, e a gente usa vários computadores, principalmente os computadores da escola. Ok, pessoal? Então, obrigada pelas interações de vocês aqui. Eu vou passar um vídeo que fala um pouquinho sobre guia de segurança digital. Deixa eu apresentar aqui meus slides. E eu só quero ver se está tudo certo com os sons. Karina, se você pode me dar um sinal, se vocês estão ouvindo bem. Artigo 19 apresenta Guia para a Segurança Digital. A segurança digital tem a ver com a segurança da informação, já que pelos meios digitais trocamos, buscamos e armazenamos informações de todo tipo. Por isso, é necessário criar um ambiente em que nossa informação não possa ser copiada, danificada ou roubada. A segurança das informações digitais não se restringe somente a medidas virtuais, como as senhas, a criptografia de documentos, os antivírus, etc. É muito importante considerar os aspectos físicos que são parte da segurança de informação digital. Para pensar a melhor forma de se preparar, primeiro se pergunte: que informação importante ou delicada quero proteger? Podem ser bases de dados, informações de contatos como endereço e telefone, documentos pessoais, entre outras. Segundo, onde armazenam essa informação atualmente? Onde estão localizados esses dispositivos de armazenamento? Quem tem acesso a esses lugares? E terceiro, que canais de comunicação utilizo quando uso ou encaminho essa informação? Onde e como utilizo esses canais? Ferramentas e boas práticas. Limpe e configure regularmente seus equipamentos. Isso significa usar programas antivírus e realizar a limpeza do sistema regularmente. Estabeleça senhas seguras. Elas devem conter letras maiúsculas e minúsculas, números, símbolos e pelo menos 8 caracteres. Lembre-se de não utilizar dados pessoais e procure memorizar as senhas ou armazená-las de maneira segura. Use programas menos vulneráveis. Softwares de código aberto tendem a ser mais seguros, pois um número muito mais amplo de pessoas pode participar de seu aprimoramento. Use o celular de maneira segura. Nunca deixe seu celular vulnerável e descuidado. Descarregue dados constantemente e ative a senha ou bloqueio de aparelho. Não salve informações confidenciais no celular. Se isso for necessário, codifique as informações. Existem aplicativos que auxiliam nisso. Em reuniões ou em locais que serão discutidas informações sensíveis, retire a bateria do celular para que não seja monitorado. Crie um ambiente seguro para guardar informações. Para isso, procure limitar o acesso das pessoas e equipamentos com informações sensíveis e sempre acompanhe o trabalho de técnicos externos nesses equipamentos. Instale proteção física e controle quem acessa o escritório ou o local de armazenamento da informação. Não adianta ter um software seguro se qualquer pessoa consegue acessar seu equipamento. Certifique-se de que as pessoas com que você se comunica também adotem procedimentos de segurança e privacidade. Lembre-se, a comunicação é um processo em 2 vias. Não adianta apenas uma das partes se preocupar com medidas de segurança. Para mais informações, acesse o portal de proteção da Artigo 19. Pessoal, as senhas também, então, como falou ali, né, algumas dicas, as senhas também, elas são bem importantes, porque a gente sabe, nós, né, que a gente usa uma senha para tudo, né? Então, cuidar com as nossas senhas, elas são mais difíceis de ser organizadas, elas são, ou de ser acessadas, ou qualquer pessoa que sabe minha data de nascimento pode acessar as minhas contas, né? Cuidar também a forma pelo qual eu abro aplicativos financeiros no meu celular em lugares públicos e que sejam monitorados.
Uma outra forma de segurança também é a forma pelo qual eu uso o meu cartão de crédito, né? Aquele número que tem atrás do cartão de crédito, aquele é como se fosse é a sua senha. Então, porque o número do seu cartão, ele está em cima do cartão. Daqui a pouco, uma pessoa ali, a partir do momento que tu está usando, está com ele na mão, qualquer pessoa pode tirar uma foto. Mas aquele número que está atrás é o que vai identificar as compras, às vezes, pela internet. Algumas pessoas pegam e colocam uma fita atrás daquele número, em cima, né? Para não deixar esse número vulnerável. Porque se tiver o número do cartão e aquele código atrás, então não precisa de mais senhas nenhuma. Você pode fazer compras online bem tranquilamente. E é por isso que hoje em dia os aplicativos e tal, né, existem bastante esses usos, né, na internet aí, roubo de cartão e clonagem de cartão, ok? Então, isso é uma segurança também. A gente falou um pouquinho sobre o que é, né, a segurança digital. As fraudes financeiras é o que mais, hoje, elas estão no mercado, e que eu gostaria de falar para vocês. Quando eu falei das lives do WhatsApp, eu mostrei para vocês uma das seguranças que a gente tem, que é a segurança em duas vias, ou em duas etapas, que a gente fala, né? Essa é uma segurança que vocês podem ter no próprio WhatsApp de vocês. Por quê? Muitos WhatsApp foram clonados. Então, essa é uma outra segurança que vocês podem ter. Se vocês vão lá nas configurações do WhatsApp, vocês vão encontrar essa configuração. E aí, o que é essa em duas etapas, né? Você, aleatoriamente, quando você está usando o WhatsApp, ele vai te pedir uma senha. E essa é como se fosse um PIN, né? E aí você digita a sua senha particular, a tua senha que você colocou lá como código de segurança, e aí o WhatsApp abre normal. A partir do momento que você erra, ele bloqueia o WhatsApp. Então, existe uma outra forma de você abrir ele novamente, mas isso é um cuidado a mais para que as pessoas não clonam o WhatsApp e não saiam usando por aí, e às vezes a gente manda foto do nosso cartão, da nossa identidade, do nosso CPF, daqui a pouco quem clonar aí, quem pegar o WhatsApp vai saber tudo sobre nós, né? E também senhas e números de cartão e tudo. Então, é importante que vocês tenham essa segurança em duas etapas também no WhatsApp. E também via computador, essa é uma segurança que eu tenho o meu e-mail vinculado ao e-mail do meu celular. Então, toda vez que eu abrir o meu e-mail em qualquer outro lugar, em qualquer outra máquina, ele vai pedir uma confirmação no meu celular, se sou eu mesmo que está abrindo o meu e-mail em um outro lugar. E aí ele vem um alerta para mim, né? E aí eu digo que sim, que sou eu, e aí eu consigo abrir o e-mail. Se eu disser que não, então eu não consigo abrir esse e-mail. Então, essa é uma outra segurança que a gente pode ter em duas etapas que a gente chama. Ok? Então, é importante a gente ter o cuidado com softwares, assim, maliciosos, que a gente acaba abrindo e-mails que a gente não sabe se realmente eles são seguros ou não, e geralmente nesses e-mails tem algo muito especial, e aí diz clique aqui, e a partir do momento que você clicou, aí você já tem aí algo que possa monitorar o teu computador e roubar teus dados pessoais ou a sua própria segurança. Ok? Existe uma diferença entre hacker e cracker, que a gente chama. O hacker, ele tem um lado bom, porém, quando a gente fala em hacker, todo mundo fala em algo ruim, né? Porque vai hackear, porque vai pegar os meus dados, essas coisas. Mas a verdadeira função do hacker é entrar em plataformas e melhorar elas, e não roubar os dados de quem já está lá, né? Então, existem pessoas que trabalham para empresas que guardam as nossas configurações, que guardam nossos e-mails, o próprio Google, né? Ou empresas que trabalham para Google e que guardam as nossas informações, mas essas pessoas entram para melhorar o sistema, para tornar ele um pouco mais prático, para atualizar ele, tornar ele mais eficiente. Então, essa é a função. Já a função mesmo do cracker é manipular, entrar nessas redes, pegar os nossos dados pessoais e usar de forma não tão boa assim. Então, por isso que essa é a diferença.
Tem 5 principais ataques, né, que a gente vê na atualidade, né? Um deles é o backdoor, que ele monitora o seu computador. O significado dele é porta dos fundos. Então, de que forma ele entra, né, para monitorar o nosso computador? Através de e-mails maliciosos, através de programas que você instala, e por trás desses programas, então, tem executa, e aí você tem ele monitorando o seu computador, mas na grande maioria das vezes ele vem atrás de e-mails. Então, um e-mail que você não sabe se ele é confiável, e-mails de promoções, e-mails que é muito legal, que clique aqui que você vai ganhar isso, ou clique aqui, o banco está pedindo a sua senha, ou algo parecido, então você pode desconfiar porque não é algo legal. O phishing, então, que ele capta seus dados, ele é mais voltado a captar os dados nossos de informações, ele parece camuflados em alguns conteúdos. Alguns conteúdos, geralmente, que você acessa com bastante frequência, então ele sabe que você vai clicar, que é algo interessante para você, e aí, a partir do momento que você clica, ele vem por trás para captar os dados e senhas que você tem. O spoofing, ele é uma mesma característica do phishing também, mas ele vem também, o significado dele é enganar, então também ele vem por trás de páginas e por trás de links. Manipulação do URL, a partir do momento que você cria um link, né, a gente chama de URL, esses hackers ou esses crackers, eles vêm por trás, né, eles manipulam o link para você clicar, achar que é um link confiável, e quando você clica, você observa que não é, e aí ele acaba danificando aí o seu computador, ou a sua máquina, o seu próprio celular. Ataque DOS, então, né, é feito através de computadores, então, mais voltado através de senhas fracas, às vezes indisponível, né? Você tem uma senha lá que é a tua data de nascimento, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, então daqui a pouco a pessoa acessa, digita uma senha qualquer que ela acha que pode ser, né? Porque a partir do momento que você está acessando via computador, você pode errar várias vezes as senhas, né? Às vezes ele pede para que você espere um tempo e entre novamente, mas você pode continuar tentando. Diferente das senhas bancárias, né? Que você vai no banco, erra 2, 3 vezes e é bloqueado o cartão, né? Então, é muito importante que você tenha senhas seguras, senhas fortes, né? Eu vou passar um outro videozinho que fala um pouquinho sobre a proteção contra o phishing e também sobre, contra os golpes, tá? A maioria do conteúdo disponível na web é bom e pode ser útil. Mas, como no mundo offline, você precisa prestar atenção aos perigos. No mundo offline, se um estranho oferecer um doce, você sabe que não deve aceitar. O mesmo princípio se aplica online. Se alguém oferecer um cupom de desconto, pedir para você participar de uma pesquisa para ganhar um smartphone, ou disser que você ganhou uma viagem para o Havaí, desconfie do conteúdo e da intenção por trás disso. Engenharia social é o termo para os conteúdos que induzem você a revelar dados pessoais, como detalhes de login ou número do cartão de crédito. Os ataques de engenharia social podem ocorrer por e-mail, anúncios ou páginas da web. Alguns ataques são fáceis de identificar, como o príncipe que queria transferir milhões de dólares para sua conta, mas outros podem ser sofisticados e muito convincentes. Veremos algumas ações para evitar os golpes online. Uma das formas mais comuns de enganar os usuários é por e-mail. Os e-mails de engenharia social parecem ser de uma fonte legítima, mas não são. Por exemplo, um e-mail afirma ser de um banco. Avisa que sua conta foi comprometida e que você deve enviar a senha rapidamente para evitar que o dinheiro seja roubado. Lembre-se, só envie dados pessoais por e-mail se tiver certeza de quem receberá essas informações. Os golpistas farão tudo para você acreditar que o endereço de um e-mail é legítimo, falsificando o endereço para parecer que foi enviado por alguém que você conhece. Só use o endereço de resposta se souber quem é o remetente e não clique nos links do e-mail.
Em vez disso, abra uma janela, digite o site oficial do banco ou empresa e ache o e-mail de contato. A engenharia social também pode ocorrer em uma página da web. Os golpistas inventam um falso senso de urgência e criam sites que parecem com páginas que você já usa. Por isso, ao visitar uma página da web, preste atenção ao URL. Os golpistas fazem esse URL parecer o endereço de um site legítimo. Antes de digitar dados pessoais em uma página, verifique se o URL começa com HTTPS e se há um ícone de cadeado fechado antes dele. Outros golpes podem induzir ao download de malwares ou softwares indesejados que prejudicam seu dispositivo ou roubam dados pessoais. Um site ou anúncio não sabe se seu computador está comprometido. Se vir um aviso de que o computador está infectado, impedindo que você faça download de um software, desconfie. Faça sempre download de software a partir de fontes confiáveis. Agora você sabe o que é engenharia social e como evitar golpes online. Lembre-se, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Desconfiar, né, pessoal, de tudo que a gente vê aí no nosso dia a dia, tá? Então, tudo isso é bastante interessante, mas às vezes a gente recebe uns e-mails aí que vocês têm que cuidar. Como se proteger de ataques cibernéticos, então? Utilize antivírus. Eu vou citar para vocês 5 antivírus, e depois eu coloco ali no chat, né, me lembrem. Tá? Um deles, que está em 6º lugar no Brasil e no mundo, assim como os mais baixados, é o Bitdefender. Ele é mais fácil de ser logado, então você pede somente login e senha. O outro é o Windows Defender, que é o próprio, ele vem dentro do próprio Windows, e aí você pode ativar ou não. Ele está em 4º lugar, né, como sendo o melhor em proteção. O Avira, né, ele é leve, ele é rápido, e é um dos melhores aí que o pessoal utiliza. O AVG, ele é fácil de usar, só que nos comentários, às vezes a gente vê que tem bastante propaganda, né, que ele manda, mas ele também é bom. O Avast, ele só que, né, é o que mais o pessoal está usando, mas às vezes ele precisa de um computador um pouquinho mais eficiente, porque ele é mais lento, né, e tal. Então é interessante que você tenha um computador um pouquinho mais sofisticado. Mas o restante, né, é bem leve e rápido e que vocês podem estar utilizando. Depois eu vou colocar o nome deles no chat e daí vocês podem estar utilizando um deles, ok? Fazer backups, né, de tudo que a gente utiliza, então, daqui a pouco, algo que eu quero guardar, então é interessante que eu faça backups. Notificação e verificação em 2 etapas. Essa verificação em 2 etapas eu comentei com vocês. Notificações. É muito, hoje em dia, tudo vira anúncio e tudo vira notificação. Então, o que vocês têm que cuidar é liberar essas notificações ou não. Através do momento, a partir do momento que você entra no site, ele já aparece, geralmente, né, no canto esquerdo, se você quer receber notificações sobre essa página ou não. Então, através, muitas vezes, dentro dessas notificações, que acaba a gente abrindo e recebendo um monte de coisas e coisas também indesejáveis, né? Instale o firewall, e esse é mais um dispositivo que ele aplica, assim, parâmetros de segurança, né, bloqueando, às vezes, acessos indevidos, que aí é mais voltado também às empresas, ok? E tem a VPNs, que são as redes privadas virtuais que eu posso estar utilizando também. Esse link aqui é um link bem legal, é um blog, eu vou repassar ele para vocês depois, para que vocês estejam acessando. Lá tem um monte de material legal para quem quer se inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, certo?
Aqui temos, então, mais um videozinho. Ele é sobre a senha, gente. Ele é mais voltado para criança, mas se vocês observarem, daqui a pouco vocês podem usar esse videozinho também, eu vou mandar o link para vocês, porque não é só a gente pensar em segurança digital, a gente também precisa pensar nos alunos. Por quê? Porque eles usam o computador do pai, eles usam o celular da mãe, então tudo que eles abrem, será que tudo que eles jogam, eu já vi vários celulares que o pessoal vem conversar com a gente, que ele está cheio de aplicativos, porque o filho vai lá e vai baixando, né? Ele achou um jogo legal, ele baixa, achou outro, ele baixa. Então, daqui a pouco, trabalhar essa segurança digital com os alunos também é legal, né? Para que eles realmente visualizem de que forma eles estão abrindo tudo e jogando no próprio computador, daqui a pouco tem que formatar, ou porque está cheio de vírus, ou porque, né? Então, é dessa forma aí que a gente acaba, às vezes, danificando o nosso computador. Uma forma que a gente achou na nossa escola, tinha muito vírus nos pendrives, né? Hoje em dia não tem mais, porque o pessoal quase não usa, mas usa o drive, né? Que daí é uma forma já de guardar as nossas coisas, não uso, né? Às vezes o pessoal tinha, né, aqueles montes de pendrive, né? Cada pendrive com uma coisa. Então a gente pode guardar tudo lá dentro, lá na nuvem, e daqui a pouco eliminar a forma pelo qual a gente vai disseminando aí vírus nos computadores. E o que a gente fez na nossa escola? A gente criou uma pasta dentro do pendrive com o nome do vírus. E aí, o que acontecia? E deu certo. Quando o vírus vinha, na verdade, para se instalar ou para verificar, é como se ele já estivesse lá dentro. Então, é uma forma ali, nem sei se tecnicamente, né, quem da área da TI aí, isso realmente funciona, mas para nós funcionou, e a gente teve um bom tempo aí que aqueles eram um vírus assim que a gente sempre tinha com bastante frequência, e que tornava todas as nossas pastas como sendo atalho. Ou ele vinha, abrir as pastas do computador, era tudo atalho, ou não tinha mais nada no pendrive, sumia tudo, né? E aí, só a gente... Como que a gente pegava essas pastas novamente? A gente tinha que pegar o pendrive, colocar lá dentro do Linux, e aí no Linux aparecia as pastas novamente, salvava todas as pastas no computador com o Linux, formatava o pendrive, jogava as pastas novamente para dentro do pendrive, né? Então, cuidar um pouquinho aí pelo qual também a gente faz aí os nossos acessos. Daqui a pouco, senha é importante, a gente falar um pouquinho disso com os nossos alunos também. Não precisa ser agora, né? Mas são conhecimentos aí que vocês vão adquirindo e que vocês podem daqui a pouco compartilhar aí com os alunos também, tá? Carol tem 12 anos, é sonhadora, adora bichinhos de pelúcia, tem muitos amigos e perfil em tudo quanto é rede social, blog, comunicador instantâneo. Para facilitar, ela usa a mesma senha para tudo, pois não quer perder tempo pensando em milhares de senhas. Ela quer passear com os amigos, brincar, ouvir música, tirar fotos. Seu melhor amigo é o Pedro, eles estudam na mesma classe. Um dia, como prova de amizade, eles decidem trocar as senhas. Para Carol foi fácil, já que ela usa a mesma senha para tudo. Mas Pedro é brincalhão, e após um desentendimento com a amiga, ele resolve frecar com uma peça. Como ele tem a senha, envia um e-mail para todas as amigas usando a conta da Carol. Também muda a foto do perfil do site de relacionamento por uma que ela não gosta. A amiga de Carol liga para perguntar no e-mail que recebeu com uma brincadeira sem graça, e Carol diz que não enviou nada. Envergonhada, Carol lembra que passou sua senha para Pedro e se arrepende. Agora terá que explicar para todas as amigas que não foi ela que enviou o e-mail. Não use uma única senha para todos os serviços online que você utiliza. Não forneça sua senha para outras pessoas, nem como prova de amor ou amizade. Sua senha é sua identidade digital. Dissemine essa ideia. Isso é legal também, né? Porque falar um pouquinho sobre a importância de você ter uma senha, talvez até com os nossos alunos, né? Isso vale para nós também, porque a gente sabe que às vezes a gente usa a mesma senha, porque é mais prático para tudo, né? Eu coloco uma senha ali, tudo que eu abro com a mesma senha, porque para mim é mais prático. Mas daqui a pouco, né, eu estou sendo um pouquinho mais, deixando aí mais vulnerável aí também as minhas redes sociais, ok?
Eu queria compartilhar com vocês, já que a gente pode aí estar fazendo uma atividade diferente, e eu vou compartilhar um link com vocês. É um robô que ele cria senhas seguras. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês para ver se vocês conseguem criar uma senha aí nesse robozinho. Então, é só uma forma aí de interação para falar um pouquinho sobre senha. Daqui a pouco, todos esses links que eu postar aí, a Karine também vai estar colocando lá no grupo de vocês, mas é interessante, eu coloquei ali no chat, é um jogo, né, que você vai criando as senhas de uma forma diferente. Eu vou abrir aqui na tela também, e se vocês quiserem clicar e abrir, daqui a pouco também é um link legal para vocês trabalhar aí também com os seus alunos quando voltar, ou daqui a pouco em uma própria live, né, pode ser um tema aí de uma disciplina, né. Então, é um link legal, essa Vernet, e ele, você consegue ajudar o robô a criar novas senhas. Então, você clica, ele vai dizendo, se eu colocar uma palavra como sendo casa, como sendo uma senha, né, eu posso colocar o C, e no lugar do A eu coloco arroba, então fica casa daquela forma. Abacaxi, por exemplo, o A é um arroba, e o I é um ponto de exclamação. Futebol, o O é o 0, né? Então, agora é a sua vez. Aí está digitando o 0 e eu vou verificando até que eu consigo criar senhas muito fortes. Então, ele vai identificando aí se a senha é forte, se ela não é, se você conseguiu, se você não conseguiu. Então, se vocês clicarem aí, tentem fazer pelo menos o primeiro, só para a gente fazer um teste, se deu certo, se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram. Tá? E aí depois vocês podem colocar no chat ali também, se deu certo, ok? Eu vou aguardar um minutinho, só para vocês clicar, para ver se deu certo, e se vocês conseguiram aí criar pelo menos uma nova senha. Aqui ele me diz, né, que a minha senha seria 0, só que no lugar do Z, eu vou colocar o 7, e no lugar do 0, do O, eu vou colocar o 0. Vou tentar fazer aqui, tá? Enquanto vocês também vão fazendo aí. Não sei se aparece o mesmo para vocês, né, mas vamos ver se deu certo. Não. Então, vamos ver de novo. O Z é o 7 e o O é o 0. Vamos ver o que deu que não deu certo aqui. Vejam se vocês conseguem fazer aí. Vamos ver. É que o meu aqui está diferente em função do quanto. Eu acho que não deu. Vamos ver. 7. Ou eu estou... Cadê? Vocês estão conseguindo fazer aí? Eu acho que é o shift aqui. Vamos ver no chat. Ok? Então, é legal, assim, porque a gente pode ir trabalhando, né? Colocando ali. E aí, fiz alguns testes ontem da noite, deu para fazer uns 3, 4... senhas, né? Cada vez ele vai ampliando um pouquinho mais, ok? Então, é legal também. Como a gente não tem muito tempo, eu não vou ficar muito voltada nisso, mas depois vocês podem colocar aí também a experiência de vocês, certo? Um outro que eu vou compartilhar com vocês, e eu vou só mostrar aqui, e vou colocar lá no chat, se vocês quiserem clicar depois e ver, é um joguinho também, que fala um pouquinho sobre, os alunos gostam bastante, né? E que vocês podem estar trabalhando ali. Deixa eu tirar esse meu robô daqui. É o tesouro. Ele vai captando todos os e-mails, todas as suas senhas, e vai guardar num lugar seguro, que é a torre. Então, daqui a pouco, quando a gente for trabalhar aí com segurança digital, dá para trabalhar um pouquinho de ética também com os nossos alunos, daqui a pouco de não pegar senha dos outros, também não estar burlando alguns sistemas, né? Porque a gente sabe que também tem alunos e tem alguns que manjam aí da área da internet e acabam boicotando alguns colegas. Então, trabalhar essa parte com eles também, eu acho que é bacana, já que a gente está numa era digital e que eles jogam bastante. Então, é um joguinho legal, né, que ele vai ter que ir percorrendo, e toda vez que ele passar pelo caminho, ele vai captar os e-mails
e organizar para guardar num lugar seguro. Então, a gente pode trabalhar isso também, eu acho legal. E observem aqui no lado, eu não estou jogando, mas observem no lado esquerdo aqui, ele aparece o quanto eu captei, né? E no lado direito tem as pontuações e tem o quê? Geralmente as mensagens, né? Deixa eu só colocar ele para o lado aqui. Isso, aí ele me diz mais ou menos, né? Eu não estou jogando aqui para mostrar para vocês, tá? Mas é legal vocês trabalhar com os alunos também, por isso que eu achei bacana e resolvi mostrar. Um outro, deixa eu fechar aqui, que eu acho que é legal e que dá para trabalhar com eles, né? Não só para a gente, mas também com eles. É esse que eu vou postar aqui. Deixa eu colocar aqui. Que é um pouco sobre os 10 princípios, assim, da segurança digital. Então, é o quebra-cabeça, e toda vez que eu monto o quebra-cabeça certinho, ele me dá uma mensagem legal, né? Uma mensagem aí de segurança. Então, você vai clicando, e aí vai montando aí o quebra-cabeça. Então, desculpa, o jogo da memória, tá? Então, quebra-cabeça é depois. Então, você vai clicando, e aí, quando você achar as duas figuras iguais, né? Aí ele me dá a opção de uma figura bem grande na tela com uma mensagem sobre segurança digital, ok? Então, esse também é legal. Um outro que eu quero compartilhar com vocês é esse. Agora sim é o quebra-cabeça, tá? Ele é bacana, porque você vai montando, são 4, tá? Ele está espalhado. E aí o aluno pode vir aqui, pode montar o quebra-cabeça, e a partir do momento que ele montar o quebra-cabeça, vai dizer uma mensagem sobre segurança, tá? Da internet, ou como é legal, né, a gente fazer e como a gente ter essas seguranças online. Então, aqui já está dizendo, ó, se você está passando por uma dessas situações e não sabe o que fazer, nem com quem conversar, acesse, é seguro, é gratuito, né, peça ajuda, daqui a pouco está sendo, a gente tem bastante problemas com crianças, né, na internet aí, né, abusos e tal, então tem algumas dicas aqui também para a partir do momento que o aluno fecha o quebra-cabeça. Então, isso eu acho também bem legal, ok? Deixa eu ver se eu postei ali no grupo. Deixa eu pegar aqui. Aí eu posto para vocês aí também. Isso, agora a gente está pedindo os links, a Karina depois vai postar todos eles lá, tá? E é legal vocês guardem esses links, daqui a pouco vocês podem estar usando. Eu acho bacana e achei e gostaria também de compartilhar, principalmente quem trabalha com ensino fundamental, né? É legal a gente falar um pouquinho sobre a segurança na internet, agora mais que nunca, né? Eles estão usando muito, né? Essa área e esse lado, ok, pessoal? Aqui, então, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, aí compartilhando com vocês algumas dicas, né, para evitar surpresas online. Aqui tem uma delas, né, que é criar uma diretriz com regras e expectativa para as aulas que acontecerão de modo virtual. E não se esqueça de compartilhar com seus alunos. Então, a partir do momento que a gente cria uma expectativa para a nossa aula, é legal que você compartilhe com o aluno e diga, né, o que é interessante ele fazer quando ele está na aula online, que é para ele prestar atenção, que ele não pode ficar com o microfone ligado, e você espera que eles compartilhem as ideias deles também, que eles participem durante as aulas, que eles abram suas câmeras, né, para a gente poder ver eles, e ao invés de a gente ficar falando com as bolinhas, né, que nem a gente fala, né, então é interessante que vocês falem para eles qual é a expectativa que você tem em relação à aula que você vai dar. E também pergunte para os seus alunos como eles estão se sentindo em relação à nova situação. É dessa forma que vocês vão entender um pouquinho algumas frustrações que a gente tá visualizando, né? A gente lê muita reportagem de nós, enquanto profissionais, que estamos sobrecarregados, que a gente está
tendo muita dificuldade, né, de trabalhar, porque é muita coisa, é aluno que posta no Classroom, é aluno que manda pelo WhatsApp, então está sobrecarregando nossos computadores, a gente também está estressado, mas como está o nosso aluno lá em casa, né? O pai que está estressado porque tem muita coisa para fazer, porque não tem tempo para auxiliar o filho fica pedindo muita coisa. Então, tem alunos, hoje, eu li uma reportagem, a quantidade de alunos e famílias que estão indo buscar a ajuda psicológica em função da grande quantidade de coisas e que eles não estão dando conta, né? Enquanto família. Claro que a gente, enquanto professor, a gente diz assim, agora sim, né, estão vendo como é que é na escola, mas não é assim, eu acho que não é essa forma pelo qual a gente pensa, mas a gente tem que entender um pouquinho a realidade dos nossos alunos aí. Então, daqui a pouco, você perguntando, conversando um pouquinho com eles, você vai entender algumas situações pelas quais eles também estão vivendo. Tem aluno que, quando fala em tema, quando fala em trabalho, quando fala em atividade, ou dá dor de barriga, ou tem sono, ou tem fome, né? E porque não querem mais fazer. E uma situação que eu vivi, gostaria de compartilhar com vocês, uma mãe de um aluno veio pedir ajuda, porque ela não estava conseguindo trabalhar com tantas atividades que tinha o filho. E uma das atividades, um professor tinha dado 25 páginas para que o aluno copiasse e resolvesse no caderno. Eu sei que daqui a pouco é aluno do séries iniciais, né? Mas mesmo assim, né? É muito cansativo, é muita coisa para que ele faça 25 páginas, né? Daqui a pouco resolver é uma coisa, mas você tem que copiar tudo no caderno, resolver e ainda manda foto para a prof de tudo aquilo, sendo que você manda atividades mais periodicamente. Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, né? Claro que a grande maioria das outras atividades que eu visualizei, né, a gente conseguiu resolver, eram questões mais simples, né? Eu, por exemplo, sou da área da matemática, mas eu entrego ao meu aluno, mesmo eu tendo 4 horas semanais, 4 aulas com eles, eu entrego 5, 6, 7, 8 atividades, questões referentes a um determinado assunto. Então, também sobrecarregar, né, muito eles, a gente também precisa cuidar. Geralmente é quando os alunos têm mais aula online, né, tem bastante trabalhos e mais coisas para fazer, mas... Então, perguntar um pouco sobre como eles estão se sentindo, né, e como eles estão realizando essas atividades. Começa as aulas com perguntas para quebrar o gelo, para que eles interajam um pouco. Muitos deles têm dificuldade, né, em mostrar o rosto por detrás das câmeras, então, ir fazendo umas interações, assim, para que eles consigam abrir, para que eles consigam conversar um pouquinho, falar, né. Eu tive muitas situações que eles queriam continuar, professora, mas já acabou, vamos ficar mais um pouco, né, eu faço jogos com eles, né, vocês vão ter também a gamificação aí de Kahoot e o quizzes, então dá para fazer esses jogos também com eles para interagir um pouco mais, né. No planejamento das aulas e atividades, tentar envolver com outras metodologias, né? Daqui a pouco vocês viram ali a forma pela qual vocês podem entrar na live de uma forma diferente, interagindo com eles de uma forma diferente, mostrando um videozinho, né? Então, dá uma quebra aí, né, nas atividades. Iniciar as aulas 5 a 10 minutos com antecedência, para verificar a estabilidade da internet. Eu também comentei com vocês a forma pela qual a gente faz, né, a gente planeja, organiza, e ver se a internet está boa ou não. Eu tenho muito problema com a minha internet na minha casa, mesmo sendo uma internet com bastante mega, mas tem muita oscilação, então não posso fazer as minhas lives em casa, eu venho fazer na minha instituição. Ter sempre um plano B, né, se algo não deu certo, naquele momento, eu tenho um pano, né, algo na manga aí, para que eu consiga trabalhar uma forma diferente, né, um plano B. Envolver os alunos, né, a cada 5 minutos, parar um pouquinho, pedir se está tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles estão entendendo, se não estão entendendo, fazer umas perguntas aleatórias, para engajar eles também.
Aprenda ao máximo sobre as ferramentas utilizadas e pensar na sua logística, né? Então, isso sempre vai acontecer, algumas formas diferentes. Olha, a forma pelo qual a Delmo colocou aí também a situação que está acontecendo com vocês no Classroom. A Cassiane também aconteceu uma situação meio inusitada. Uma outra situação que o pessoal colocou sobre o Hangout. Uma outra prof, ela iria entrar no Hangout, mas não entrou porque ela tinha uma outra situação lá. E mesmo não entrando no Hangout, ela ouviu tudo que as outras meninas estavam falando. Então, bem estranho, assim. Então, como a gente está trabalhando com ferramentas, essas ferramentas, elas estão sendo atualizadas agora, porque está tendo um uso maior em função da pandemia. Então, daqui a pouco, esses bugs, essas coisas vão acontecer, né? Tome cuidado para não sobrecarregar o dia dos alunos com atividades, né? Concentre as aulas nos principais conceitos do conteúdo, né? E o espaço também em sua casa, assim como em sua casa também com os alunos, né? Eu não vou dar aula caminhando pela minha casa, né? Conversando com os alunos e caminhando, ou daqui a pouco fazendo uma outra atividade, assim como você também não quer que os alunos façam isso, né? Que eles se concentrem na aula. Então, é importante também que vocês trocam essa ideia, criem algumas regrinhas antes das aulas, para que as aulas também funcionem. Eu vou passar esses 2 links para vocês, que falam um pouquinho mais sobre a escola digital e sobre planos de aulas remotos. E também quero mostrar para vocês, e vou mandar para a Karine, alguns, como se fossem e-books, né? Que falam um pouquinho sobre as seguranças no computador, nas senhas, nas redes sociais, que vocês possam ler com mais calma daqui a pouco, né? A minha intenção aqui é mostrar várias ferramentas, vários materiais, daqui a pouco para que vocês consigam ler com mais calma e se apropriar um pouco mais sobre o assunto que é hoje segurança digital. Então, vou mostrar para vocês esses e-books, eu baixei ele, e também eles estão num desses sites aí que eu mostrei para vocês aqui, eu acho que é a Escola Digital, Internet Segura. Vai ter isso também, então daqui a pouco, se vocês não quiserem baixar os PDFs que a gente mandar, mas se vocês quiserem acessar ele online, vocês podem também. São esses aqui, eu criei uma pastinha, né, aqui dentro. Deixa eu ver qual a pasta que está agora, vamos ver, aqui. Segurança digital, são 6 PDFs que falam um pouquinho, eu vou abrir um pouquinho aqui bem rapidinho sobre um deles, né, que é sobre computador, ó. Ele é um fascículo, daqui a pouco eu não quero ler tudo, mas achei um tópico interessante, e daqui a pouco quero trabalhar também com os meus alunos, vou digitalizar, né, e vou trabalhar, então eu posso também, tá? Então, fala um pouquinho sobre os códigos maliciosos que vocês podem visualizar, né, para ver se realmente o site ele é confiável ou não, ou se algum link que aparece no próprio e-mail de vocês, se ele é confiável ou não. Então, todos eles têm aproximadamente 8 páginas. E todos esses e-books eu vou estar mandando para a Karine, e depois a Karine compartilha lá no grupo de vocês também, para que vocês possam acessar de uma forma mais com calma, né, e tá lendo no momento que vocês tiverem interesse, né, e tal. Fala um pouquinho sobre o Firewall também, sobre alguns links, então esse é mais voltado para computador, então daqui a pouco os outros não me interessam, mas esse voltado a computador me interessa, então eu vou ler. Então fica bem a critério de vocês aí, de acordo com as necessidades que vocês têm, né. Seja cuidadoso ao usar o computador de terceiros, então aqui tem algumas configurações para que vocês cuidem também, tá? E alguns links que vocês podem acessar. Então, depois também eu vou mandar esse para a Karine. Aqui também tem um pouquinho sobre os dispositivos móveis. E também fala mais voltado, né, à área do próprio celular, ok? Então, alguns cuidados que eu posso ter quando eu estou trabalhando ou com tablet ou também com o celular. A partir do momento que eu abro os e-mails,
que eu uso minhas contas pessoais, que eu uso meus aplicativos. Ele é bem legal, porque ele é bem divertido, né, esses e-books aqui, e eu acredito também que vocês vão gostar de fazer a leitura, né, ele é bem prático, tá? Então, tem bastante coisa aí, como você protege sua privacidade, como você protege os seus dados, né, como instalar, né, alguns aplicativos, então, ele é bem intuitivo. Um outro também que tem aqui é sobre privacidade, então, ele é bacana, ó. Ele fala um pouquinho de vocês estarem abrindo daqui a pouco em locais públicos, onde tem sistemas de monitoramento, e que daqui a pouco possam monitorar a senha que você usou para abrir determinado aplicativo, né? Então, quem fica de olho nessas coisas, eles têm várias artimanhas, né, para estar acessando aí. Então, é interessante que vocês tomem cuidado, né? Porque tem gente que ganha vida, né? Só fazendo isso. Então, passam o tempo só estudando a forma pelo qual eles vão fazer essas entradas aí em computadores, em empresas, em e-mails, em senhas, em contas bancárias. Então, é importante que vocês façam essa leitura. E o outro aqui é sobre as redes sociais e o outro é sobre senhas, né? Então, as redes sociais que a gente tem, né, o que mais a gente utiliza e de que forma eu posso estar acessando aí de uma forma mais segura. Então, ele me traz vários riscos, várias dicas, vários cuidados que eu posso ter, ok? E o outro é sobre as senhas, né, que é a nossa dor de cabeça, né, porque geralmente a gente cria senha num dia, se a gente muda amanhã, a gente já não lembra mais, né, se a gente não anotar, com a quantidade de coisas que a gente tem, a gente que trabalha na área da educação, a gente tem bastante coisa, né, e daqui a pouco, então, as senhas já passaram desapercebidas, a gente já não cuida mais tanto das nossas senhas. Então, é importante dar uma atenção especial, principalmente de agora em diante, que a gente vai usar mais as nossas redes sociais, os nossos computadores e também os nossos celulares, ok? Eu vou passar todos esses e-books aqui também para a Karina, né? Para a Karine, e aí depois ela passa lá nas redes sociais de vocês. Eles estão aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Nesse site, se eu não me engano. Isso. Tem videozinhos, tem várias coisas que eu também compartilhei com vocês, que eu acho legal, ó. E também tem esses e-books aqui online, ó. Todos eles, os 6 que eu baixei, que vou mandar em PDF para vocês, ele também está aqui, que vocês podem acessar ele online. Ok, pessoal? Pessoal, alguma dúvida está aqui, algo que vocês queiram falar, compartilhar sobre o que a gente comentou? Eu vou passar agora para vocês os nomes também dos antivírus ali no chat. Vou interromper aqui a minha tela. Ok. E vou passar o nome, então, dos antivírus aqui para vocês, tá? Enquanto isso, se vocês querem compartilhar algumas situações, escrever um pouco, podem ficar bem à vontade, tá? Eu vou passar o Windows Defender. Esse Windows Defender, ele vem, às vezes, no próprio Windows, tá? E aí você pode ativá-lo ou não, né? É esse que tá aí. Aí o outro é o Bitdefender. Eu vou passar já o link, que daí fica mais fácil. De vocês estarem acessando e vendo um pouquinho mais sobre esses antivírus. Ali tem o Windows Defender. O outro é o Avira. Conseguiram acessar ali, criar uma senha ali com o robô? Deu tudo certo? Como é que foi a experiência? Podem ficar bem à vontade, tá? E deixa eu ver qual outro que eu falei, é o Avast. Vou passar para vocês também este. Ele também é bacana aí para PC. Vocês podem estar acessando.
Ok? Coloquei todos, o AVG ainda falta. E eu quero tirar a dúvida ainda, se dá tempo, acho que dá, né? Tirar a dúvida do Fábio, né? Sobre o documento dele lá, tá? Eu vou abrir um aqui para mostrar, talvez, a forma pelo qual... todos os antivírus aí. Fábio, eu vou abrir um aqui, só para talvez compartilhar com você para ver se realmente, talvez, é esse o teu erro, tá? Vou tentar te ajudar, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui e vou abrir um documento, tá? Deixa eu ver aqui. É um formulário, se eu não me engano, né? Formulário assim, né? Né, Fábio? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, vou colocar um teste. Aí vou colocar o nome aqui, né? Teste 1, por exemplo. Aí. E aí vou colocar uma pergunta, né? Como é seu nome? Ok? Se eu compartilhar o link, eu vim aqui, né? Visualizei, tá tudo certo, né? Deixa eu vir aqui, visualizei, tudo ok, né? E eu volto aqui e daqui a pouco mando para você, mando assim o link, você vai conseguir editar esse meu formulário, Fábio. Eu vou até compartilhar ali. Deixa eu até ver aqui. Aqui, ó. Mesmo que você veio aqui, ó, em adicionar colaboradores, você deixou ele para editar, qualquer pessoa, e editor, concluído. Mas se você mandar esse link aqui, ó, a pessoa vai editar isso aqui, ó, tá? O teu formulário. Para você compartilhar, você tem que ir em enviar, tá? Eu vou mandar esse link para fazer um teste daqui a pouco com você, tá? Ó, ele tá como edit. Aí você vai vir aqui e vai editar o meu formulário, tá? Mas daí para você tem que vir aqui em enviar, ó. E aí ele vai te dar o link, ó, para que você envie. Daí sim você vai responder, tá? Eu vou mandar esse agora para você testar. Ok? Essa é a diferença dos dois, tá? Porque daí ele vai editar. E aí todo mundo vai poder editar ali, né, o próprio formulário, e daí não vai vir resposta. Mas se você acionar o segundo, né, aí você vai me mandar as respostas. Se tu quiseres aí até testar para visualizar isso mesmo, talvez possa ter sido esse o teu erro, tá? Só dá uma visualizada aí para ver se a gente consegue fazer esse teste. Porque ele está aqui em cima, ó, como sendo edit. Daqui a pouco, lembra, até comentei, né, nas minhas lives, não sei se eu fiz com vocês, né, daqui a pouco se eu quero que a pessoa tenha uma cópia, eu venho aqui, ao invés do edit, eu coloco copy, e aí mando para a pessoa. Daí a pessoa tem uma cópia desse formulário, aí ela pode fazer o que quiser com a cópia, né, ela não precisa responder, mas ela tem uma cópia do formulário, né, então tem essa opção também, tá? E aí, a partir do momento que clicar, né, ali, aí vai vir as respostas daí, tá? Com o segundo link que eu postei. Ah, e o segundo, desculpa. Só um pouquinho. Aqui, deixa eu ver. Ah, tá, só um pouquinho. É aqui nas minhas configurações. Aí. Ok. Agora eu acho que agora eu acho que dá certo, Fábio. Tenta ver lá o segundo. Tinha deixado como usuários, né? Aí ele não vai dar certo. Deu certo, Fábio?
Aí é isso que vocês têm que cuidar, tá? O link que você manda. Isso, olha aqui, ó, o Fábio deu certo, daí vem a resposta, tá? Mas se você mandar esse link aqui, ele vai editar, né, o meu formulário. Então, eu tenho que mandar o outro link quando eu vou enviar, aí sim gera um link, que daí gera para pôr as respostas, beleza? Talvez seja esse o erro lá, tá? Que você fez. Beleza, Fábio? Espero ter ajudado, tá? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Algum compartilhamento? A gente está chegando ao final da live. Eu vou mandar depois, a Karine vai mandar todos esses links ali para vocês, que vocês podem, menos os do formulário, tá, Karine? Porque esses ali foi um teste que a gente fez, tá? Mas os outros links, aí, se tu quiseres enviar para eles ter acesso. E também vou mandar... e também vou mandar os arquivos em PDF também no WhatsApp da Karine, e aí depois ela manda para vocês também, ok, pessoal? Eu fico à disposição, nós temos mais um minutinho, se vocês têm mais alguma dúvida, queiram compartilhar algumas coisas, assim que eu souber de mais informações aí, Adelmo, para ajudar vocês, eu vou compartilhar, e também sobre a Cassiana também, eu vou buscar informações e também vou postar depois para a Karine no WhatsApp, e ela manda para vocês as respostas, tá bom? Assim que eu souber, ok, pessoal? Um abraço grande para vocês, quero que vocês se cuidem, espero aí ter compartilhado com vocês um pouquinho aí sobre segurança digital, e peço desculpas se foi um pouco rápido, né, mas a gente passou algumas informações aí, daqui a pouco vocês podem entrar e ver com mais calma, ok, pessoal? Um abraço grande, quero que vocês se cuidem, e até as próximas lives. E bom final de semana, né, amanhã já sexta-feira, e... a semana que vem a gente tem mais lives aí também juntos, ok, pessoal? Um abraço para vocês e tudo de bom.